guerra. OTAN 70 anos depois. Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Como todo mundo sabe, a OTAN foi criada para fazer frente à então União Soviética e seu expansionismo pela Europa e Ásia. Sendo assim, a grande razão para a existência da OTAN, também chamada de Aliança Atlântica, era sem dúvida nenhuma conter a União Soviética durante a Guerra Fria. Com o fim da União Soviética em 1991 e consecutivamente o fim da Guerra Fria, qual seria a razão da existência da OTAN? Pois bem, após o fim da Guerra Fria e do bloco soviético, eis que surgia uma nova Rússia, agora em frangalhos, com uma política completamente instável, com um exército bastante reduzido em termos de quantidade, e sua capacidade bélica também estava de mal a pior. As suas forças armadas estavam se desmantelando, com armas ultrapassadas e se tornando obsoletas. Enfim, a Rússia, que surgia de imediato, logo após o fim da União Soviética, não era nem de longe uma grande potência representada pelo exército da União Soviética, o mais poderoso do mundo. Então, diante desse cenário todo, não haveria mais uma grande razão para a OTAN existir, visto que agora a Rússia já não representava mais uma ameaça, certo? Errado. A Aliança Atlântica continuou se fortalecendo e agregou simplesmente 7 países que faziam parte das ex-repúblicas socialistas soviéticas. Espalhou mísseis por toda a Europa, quebrando um acordo firmado entre os presidentes dos Estados Unidos e União Soviética, onde os dois lados não avançariam mais com suas influências, mais do que já haviam avançado, e deixariam, assim, a Europa mais autônoma. Mas isso não ocorreu, e além de influenciar mais ainda a Europa na sua esfera de poder, a OTAN ainda, como eu já referi, agregou mais 7 países que faziam parte das ex-repúblicas socialistas soviéticas. É bem verdade que no começo da nova Rússia que estava surgindo, governada pelo primeiro presidente após era soviética, Boris Yeltsin, os Estados Unidos e Rússia até andaram flertando, e as relações entre os dois países pareciam ser as melhores em muito tempo. First time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Isso porque, ao meu ver, a Rússia já não representava mais ser uma grande ameaça. O país estava passando por um momento muito difícil, com altos números de desempregados, a economia estava um caos. Enfim, a Rússia estava longe de fazer frente aos Estados Unidos, e os presidentes dos dois países até se tornaram amigos. Em 1998, a Guerra de Kosovo, a OTAN interveio e bombardeou tropas da ex-Iugoslávia, que tinham o apoio da Rússia. A partir de então, a Rússia se opôs a esses ataques, e o presidente russo Boris Yeltsin lembrou o presidente norte-americano Bill Clinton que a Rússia ainda tinha milhares de armas nucleares. Isso foi o suficiente para as relações voltarem a esfriar novamente. Se a OTAN não acabou com o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, a partir de 1999, a OTAN teria mais motivos ou desculpas para continuar sua existência, com a chegada ao poder de um homem que mudaria a história da Rússia e colocaria o país em um outro patamar. Estamos falando de Vladimir Putin. Putin chegou ao poder na Rússia logo após a renúncia inesperada de seu antecessor Boris Yeltsin. A partir de então, começou a fazer grandes mudanças. A economia russa melhorou significativamente, diminuiu drasticamente o desemprego, trouxe de volta o nacionalismo russo, que outrora estava apagado, e principalmente trouxe de volta a Rússia como uma grande potência,
que nos anos 90 estava adormecida. Putin modernizou o exército russo e tornou suas forças muito mais capazes e com armas modernas. A Rússia de hoje não lembra mais aquela Rússia combalida dos anos 90. Por todos esses fatores, a OTAN de hoje enxerga a Rússia como uma grande ameaça e que tem de ser contida. Talvez a única grande razão para a aliança ainda existir. O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, chegou a questionar o porquê da existência da aliança, sendo que os Estados Unidos carregavam a OTAN nas costas, o que, ao meu ver, é a mais pura verdade. A OTAN chega hoje aos seus 70 anos e o seu futuro ainda é incerto e nebuloso, visto que seus membros parecem cada vez mais se entenderem menos. No encontro em Londres para celebrar o aniversário de 70 anos, o presidente francês Emmanuel Macron criticou a Turquia, outro país membro. Macron acusou os turcos de apoiarem terroristas para lutar contra os curdos. Erdogan, o presidente turco, respondeu que a OTAN tem que considerar os curdos como terroristas. Caso contrário, a Turquia não aprovará um plano estratégico para os Balcãs, assunto que falarei em um próximo vídeo. Macron disse ainda que a OTAN está com morte cerebral. O primeiro-ministro Justin Trudeau, do Canadá, foi flagrado rindo de Trump por demorar demais nas suas coletivas de imprensa. Trump respondeu que o canadense tem duas caras. Enfim, a OTAN chega aos seus 70 anos com esse panorama, envolvendo seus membros. Membros que compram armas da Rússia, o país, entre aspas, inimigo, no caso da Turquia, e de uma Alemanha que prefere comprar o gás russo ao norte-americano por ser mais barato, e de um Estados Unidos que cobram mais gastos de seus membros que gastam com a aliança bem menos do que deveriam. Ainda assim, a OTAN é a maior aliança militar do planeta, onde se um membro for atacado, todos os outros se consideram atacados e têm o dever de auxiliar esse país. A aliança conta hoje oficialmente com 29 membros, 3,5 milhões de soldados na ativa, 1.600.000 na reserva, um orçamento militar aproximado de 900 bilhões de dólares, mais de 20 mil aeronaves de todos os tipos, 1.400 navios de todos os tipos, sendo 29 porta-aviões e porta-helicópteros. Nos meios terrestres, a OTAN possui ainda cerca de 13 mil carros de combates, e para finalizar, a OTAN possui cerca de 7.500 ogivas nucleares. Não há como negar o poderio militar dessa aliança, que está nativa há cerca de 7 décadas. Mas eu gostaria de saber de você, se você concorda com o presidente francês Emmanuel Macron que a aliança está com morte cerebral, ou se você acha que a aliança está mais forte do que nunca. Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito. Isso fortalece muito o crescimento do nosso canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.